Fala, galera! Então, voltei aqui mais uma vez para trazer mais algumas regrinhas de concordância verbal, tá? Aí eu separei dentro desses vídeos, a gente vai encontrar as mais importantes, tá bom? Então, olha pra cá. A gente já falou no primeiro, no segundo vídeo, o que é a concordância verbal. Vou relembrar novamente para vocês. Regra geral da concordância verbal. Tá ali, ó. O verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito, tá bom? Sempre assim. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Número, singular e plural. Pessoa, eu, tu, ele, nós, por aí em diante, tá bom? Então, aqui eu tenho mais 3 regrinhas de concordância verbal, tá? Mais 3 casos especiais desse tipo de concordância, ok? Então, olha pra cá. A 6ª regrinha que eu trouxe para vocês é essa daqui, ó. Verbos com índice de indeterminação do sujeito. Lembrando que o índice de indeterminação do sujeito é aquela partícula C. Ou seja, quando ele vem acompanhando um verbo transitivo indireto, essa partícula C se torna índice de indeterminação do sujeito. Show? Então, olha para cá. Verbos com índice de indeterminação do sujeito. Verbos que não são verbos transitivos diretos com a partícula C. Como eu disse para vocês, são os verbos transitivos indiretos acompanhados por essa partícula C. Ok? Exemplo aqui, ó. Bom, nesse caso, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Ou seja, quando eu tenho um verbo transitivo indireto mais a partícula C, obrigatoriamente o verbo fica no singular, tá bom? E assim é feita essa concordância. Então, galera, tá aqui a frase, ó, precisa-se de ajudante. O verbo aqui, verbo precisar, ou seja, quem precisa de algo ou de alguém, logo, essa preposição de aí nos indica que é um verbo transitivo indireto. Com isso, eu tenho aqui também a partícula C, que nesse caso é um índice de indeterminação do sujeito, porque, como a gente já viu aqui na regra, quando a partícula C vem acompanhando um verbo transitivo indireto, ela se torna índice de indeterminação do sujeito. Com isso, seguindo aqui outra vez a regra, né? Aí sim, fazendo a concordância verbal nesta frase, o verbo fica obrigatoriamente no singular, porque ele vem aqui acompanhado por essa partícula C, ok? Por esse índice de indeterminação do sujeito, então tá aqui o verbo precisar no singular. Mais um exemplo para vocês dessa 6ª regrinha de concordância verbal. Vive-se bem aqui. Como está bem escrito aqui, ó, na regrinha, verbos com índice de indeterminação do sujeito, verbos que não são verbos transitivos diretos. Então, vamos só lembrar um pouquinho de transitividade aqui. A gente tem os verbos transitivos diretos, os transitivos indiretos e os verbos intransitivos, ok, galera? Então, os verbos que não são transitivos diretos são os verbos intransitivos e os verbos transitivos indiretos. Primeiro exemplo aqui era um verbo transitivo indireto. Bom, galera, então nesse segundo exemplo aqui, vive-se bem aqui, eu tenho um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo, professora? O verbo intransitivo é aquele verbo que ele não necessita de complemento para ser entendido. Ele traz o seu sentido total, ou seja, quem vive, vive, quem morre, morre, entendido? Então, ele traz já todo o seu significado, ok? A gente não faz falando mais de uma forma mais simples, a gente não faz aquelas perguntas. Como a gente faz a pergunta aqui, quem precisa de algo ou de alguém. Aqui, ao verbo viver, a gente não consegue fazer essa pergunta. Quem vive, vive, simplesmente vive, ok? O verbo viver é um verbo intransitivo, como já falamos. A partícula C, que nesse caso é um índice de indeterminação do sujeito. Logo, o verbo também vai ficar no singular. E obrigatoriamente vai estar no singular, como no caso anterior, por conta desta regra de concordância verbal. Entendido? Bom, galera, 7ª regra aqui de concordância verbal. Verbo transitivo direto mais partícula apassivadora, o verbo concorda com o sujeito. Partícula apassivadora também é a mesma partícula, também é a partícula C. A partícula C, ela vai ser partícula apassivadora ou pronome apassivador quando
acompanhar um verbo transitivo direto. E essa mesma partícula ser, ela se torna índice de indeterminação do sujeito, como vimos anteriormente, quando vem acompanhando um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo, ok? Então anota aí, ó. Verbo intransitivo mais partícula ser, essa partícula é índice de indeterminação do sujeito. Verbo transitivo indireto mais partícula C, essa partícula C também é índice de indeterminação do sujeito. Agora, verbo transitivo direto mais partícula C, essa partícula C é pronome apassivador ou então partícula apassivadora, tá bom? Esses dois nomes podem aparecer. Então, galera, visto isso, entendido isso, vamos seguir aqui para a regrinha. Tá aqui o exemplo, ó. Vendem-se casas. Ou seja, o verbo aqui vender é um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende algo ou alguma coisa. E aqui eu tenho a partícula C, que é o pronome apassivador, tá bom? E casas, que é o meu sujeito. E segundo a regra aqui, o verbo concorda com o sujeito. Logo, o verbo aqui, ó, vendem-se casas. Casas está no plural, logo o verbo também está no plural, porque segundo a regra de concordância, nesse caso aqui, o verbo sempre concorda com o sujeito. Show? Então, galera, tem aqui a outra frase. Doa-se sangue. O verbo aqui, que é o verbo doar, a partícula C, que é o pronome passivador, está concordando aqui com o meu sujeito, que é sangue, e também está no singular, seguindo aqui, então, corretamente a regrinha de concordância. Show? Então, galera, aqui eu tenho a última regra de concordância que eu vou trazer para vocês, tá bom? Dentro dessa sequência, depois a gente já vai passar para a concordância nominal. Lembrando que essas são as mais importantes, tá? Então, olha para cá. Haver, que é o verbo no caso, né? O verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo transcorrido, tá? E o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido também. Bom, nesses casos, os verbos são impessoais. Logo, devem ficar na terceira pessoa do singular. Ou seja, nesses casos aqui, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer são impessoais. Logo, devem ficar na terceira pessoa do singular. Então, no caso, ele, né? Então, olha para cá. Exemplo. Havia sérios obstáculos. Tá aqui, ó. O verbo haver, né? Sublinhar aqui. O verbo haver, havia sérios obstáculos. Apesar do restante da frase estar no plural, o verbo haver é impessoal e ele não vai variar. Ele vai se manter aqui, ó, na terceira pessoa do singular, segundo a regra de concordância verbal. Da mesma forma que nessa frase aqui, ó, fazia 10 anos que não o via, o verbo fazer, por ser impessoal, ele se mantém na terceira pessoa do singular. Ah, professora, mas ali tá, fazia 10 anos que não via. Não seria faziam 10 anos? Não, galera. Apesar do restante da frase, a gente tem a regra de concordância e a gente vai seguir essa regra. Verbos haver e fazer são impessoais, logo eles se mantêm na terceira pessoa do singular, independente do restante da frase. Entendido, galera? Então, galera, olha pra cá. Uma OBS. Como eu já disse no vídeo anterior, as OBS são importantíssimas, porque podem vir a ser as questões ali, aquelas pegadinhas, né? Então, olha pra cá. O verbo existir não é impessoal, portanto, vai para o plural normalmente. Por que eu estou falando isso? Olha pra cá. Aqui, eu disse que haver no sentido de existir é um verbo impessoal e acaba ficando na terceira pessoa do singular. No entanto, eu estava falando do verbo haver. Eu não estava dizendo do verbo existir. Eu estava dizendo do verbo haver com sentido de existir, né? Então, eu não estava dizendo do verbo existir.
Quanto ao verbo existir, quando for o verbo existir em questão, ele não é impessoal, logo ele vai para o plural normalmente. Então não confundam, tá bom? O verbo haver, quando tem sentido de existir, ele não vai para o plural, ele se mantém na terceira pessoa do singular, porque é um verbo impessoal, mas isso é o verbo haver. Agora o verbo existir, ele vai para o plural normalmente, porque ele não é um verbo impessoal, tá bom, galera? Importantíssimo vocês não esquecerem disso e não confundirem. Olha para cá um exemplo. Existem sérios obstáculos. Tá aqui, ó, existem. O verbo existir foi para o plural normalmente, tá bom? Porque não é um verbo impessoal. Então, galera, foi mais uma aulinha de concordância verbal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente vai seguir aí agora com concordância nominal. Lembrando que essas duas matérias são importantíssimas, como eu disse lá no primeiro vídeo, tanto para a parte de português quanto para a redação, tá bom, galera? Então, estudem, vejam, assistam novamente também as aulas anteriores para que a gente mantenha sempre essa sequência e a gente vai entendendo essa construção da concordância verbal e concordância nominal, tá bom, galera? Até mais!